Bom dia, gente. Como vocês estão hoje? Bem, hoje é segunda-feira, não é? Primeiro dia da semana e nós estamos aqui, continuando mais um dia. Graças a Deus, né? Deus nos permite vivermos mais um dia. Então, que vocês possam agradecer em todo o tempo a Deus, pois Ele tem cuidado de vocês, né? E só temos um versículo aqui que eu vou passar para vocês. 1 Tessalonicenses 5:7. Orai sem cessar. Orando em todo o tempo, mas não precisamos, né? Quando a gente diz orar sem cessar, é que nós, em todo o tempo, todos os dias, qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos estar conectados com Deus, não é? Conectados com Deus, pois Ele é quem nos sustenta, quem nos guarda, é quem nos livra de todo aquilo que tem acontecido, né, nesse mundo todo, esse vírus que não acaba. Então, é só Deus mesmo para nos proteger em todo o tempo, ok? Que vocês possam lembrar sempre de estar conectados com Deus, certo, gente? Hoje eu vou explicar para vocês o conteúdo da página 59. Página 59, nós vimos uma introdução de regência nominal e no capítulo anterior, e agora nós vamos ver regência nominal e concordância verbal, correto? Está na página 59 do livro de vocês. Eu já vou compartilhar o livro aqui para nós começarmos, então. Só um minutinho. Nessa página 59, regência verbal. Ok? Só vou dar uma olhadinha aqui. Correto, gente. Vamos lá, então. Regência verbal ali é a relação entre um verbo transitivo. Eu acredito que vocês lembram dos verbos quanto à transitividade. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, e o verbo intransitivo. Então, ali, os verbos quanto à transitividade e os seus complementos. Então, a regência verbal é a relação entre esse verbo transitivo e seu ou seus complementos, porque ele pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo e ter dois complementos ali. Então, nesse contexto, fala-se que o verbo é o termo regente. Então, o verbo é o termo regente. O complemento do verbo são os termos regidos. Então, só lembrando, o verbo, ele será o termo regente e os complementos serão os termos regidos. Essa relação de regência pode ou não ter a presença de uma preposição. Por isso, os complementos, só voltando aqui, né, esse complemento do verbo, a regência dele, ele pode vir acompanhado de preposição ou não. Aí vocês vão lembrar do verbo transitivo direto, que não exige preposição. O verbo transitivo indireto, ele exige a preposição. Por isso, os complementos, também chamados de objetos, são classificados em diretos, os que não são precedidos por preposição, e os indiretos, que são precedidos por preposição. Aí nós temos aqui alguns exemplos dos verbos quanto à transitividade. A quantidade de idosos cresceu bastante. Cresceu. Quem cresce, cresce, então não há necessidade de complemento para o verbo. Bastante, aqui está indicando a intensidade com que ele cresceu. Então, ele é um verbo intransitivo, verbo que não exige complemento.
Os idosos esperam condições dignas de vida. Os idosos esperam. Quem espera, espera alguma coisa. Esperam o quê? Certo? Não exige complemento, então aqui nós temos um verbo transitivo direto. E aqui o complemento do verbo, né? Condições dignas de vida, objeto direto, sem preposição. Correto? Então, aqui dizemos que o verbo é o termo regente, esse complemento desse verbo aqui é o termo regido. Os idosos visam a uma vida mais digna. Quem visa, visa a alguma coisa. Visam a quê? A uma vida mais digna. Verbo transitivo indireto, e aqui eu tenho um complemento do verbo, que é chamado de objeto indireto, regido pela preposição a, correto? E aí eu tenho aqui um outro exemplo, leis asseguram direitos aos idosos. Assegurar é o verbo, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, então se vocês observarem aqui, quem assegura? Assegura o quê? A quem, certo? Asseguram direitos a quem? Aos idosos. Aqui eu tenho o objeto direto, sem preposição, aqui o objeto indireto, com preposição, regido pela preposição a, correto? Então, nós vamos ver aqui que, alguns verbos, eles pedem um adjunto adverbial como complemento, sempre regido por preposição. Nas próximas férias, iremos para a Bahia. Adjunto adverbial são advérbios ou locuções adverbiais que vão indicar tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida, certo? Então, ali, nas próximas férias, iremos para a Bahia. É um adjunto adverbial de lugar, regido pela preposição para, correto? Viemos de Santa Catarina. Aqui também temos um verbo intransitivo, os dois são verbos intransitivos, e acompanhados aqui no caso de um adjunto adverbial de lugar, correto? Para a Bahia, indica o lugar que ele está indo. E aqui de onde ele está voltando, né? Também de Santa Catarina é um adjunto adverbial de lugar, que aqui, nesse caso, ele está regido pela preposição de, aqui pela preposição para, certo? Então, vamos ver ali. Muitos verbos têm diferentes significados, dependendo da transitividade e da regência, como é o caso do verbo assistir. Então, ali, a regência verbal, se vocês observarem, né, a regência verbal, vocês vão lembrar tudo sobre os verbos quanto à transitividade, intransitivo e transitivo, e esses verbos, dependendo da transitividade deles, eles podem mudar o significado, correto? Aqui no caso do verbo assistir, ele será transitivo indireto, regendo a preposição a, quando ele significar presenciar, ver, observar ou testemunhar. Então, nesse caso aqui, ele é um verbo transitivo indireto se ele tiver esses significados. Assistiu ao espetáculo. Observem aqui que ele vem regido pela preposição a. Transitivo indireto, regendo a preposição a, e significado dele será presenciar, ver, observar ou testemunhar. Então, aqui eu tenho assistiu ao espetáculo musical. Assistiu no sentido de ver, certo? Ele assistiu, ele viu o espetáculo. Então, aqui, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, nesse caso, ele é um verbo transitivo indireto, o verbo é o termo regente, ao espetáculo musical, termo regido. Agora, vamos ver outros significados dele ali. Aqui, quando ele for verbo intransitivo, ele vai significar residir ou morar, vindo acompanhado por um adjunto adverbial de lugar, o qual é regido pela preposição em. Então, aqui, assiste em Cuiabá. É claro que na nossa linguagem do dia a dia, nós não falamos isso. Nós não falamos dessa forma, correto? Eu não vou usar o verbo assistir para dizer eu assisto em Campo Grande. Se eu falar assim, eu assisto em Campo Grande, muita gente vai pensar, assiste o quê em Campo Grande, não é?
Então, mas no sentido de residir ou morar, correto? Assiste em Campo Grande. Isso daqui, quando vocês virem esse termo em alguns livros que vocês possam estar lendo, até nos nossos livros de língua portuguesa, e você vê uma oração desse tipo, você vai saber que o verbo assistir, ele vem no sentido de residir ou morar nesse lugar, correto? E ele vai vir regido pela preposição em. Assiste, ele será um verbo intransitivo e vem acompanhado de um adjunto adverbial de lugar, correto? Agora, quando ele for verbo transitivo direto, normalmente, quando significa cuidar de uma pessoa doente ou ajudar, socorrer ou auxiliar alguém. Então, nesse caso aqui, ele será transitivo direto, é o verbo que não exige preposição. Então, nós temos aqui o exemplo: o enfermeiro assiste o idoso. Assiste o idoso. Assiste quem? O idoso, no sentido de quê? De cuidar, de ajudar, certo? Então, ali nesse caso, aqui, esse verbo assistir, ele é um verbo transitivo direto, ele não exige preposição. Quando ele vier com o significado de cuidar de uma pessoa doente, ajudar, socorrer ou auxiliar alguém. Aí eu tenho aqui o verbo transitivo indireto, regendo a preposição a, quando significa ser da competência de alguém, caber a alguém. Assistem aos idosos diversos direitos. Assiste a quem? Aos idosos. O quê? Diversos direitos. Aqui ele está como verbo transitivo indireto, mas direto e indireto ao mesmo tempo, não é? Então, aqui nesse caso, o verbo assistir, ele veio no significado de... Só um minutinho. Ok, gente. Os barulhos estranhos aqui dentro de casa. Transitivo indireto, regendo a preposição a, quando significa ser da competência de alguém. Então, aqui, assistem aos idosos, ou seja, cabe a quem? Cabe aos idosos, certo? Diversos direitos. Então, nesse caso, o verbo assistir aqui, ele está no significado de caber algo a alguém, correto? Vocês viram ali que ele tem o significado, no primeiro exemplo ali, ele tem um significado de, como transitivo indireto, presenciar, ver, observar ou testemunhar. Como intransitivo, ele significa residir ou morar. Como transitivo direto, ele significa cuidar de uma pessoa doente, ajudar, socorrer, auxiliar alguém. Como transitivo direto e indireto, né, que está só como transitivo indireto, ele vai reger a preposição a e vai ter o significado de ser da competência de alguém ou caber a alguém, ok? Agora nós temos aqui, bons dicionários costumam apresentar, alguns dicionários eles trazem o significado e trazem também a transitividade do verbo. Não são todos os dicionários que trazem dessa forma aqui. Então, se você observar, ali temos o verbo aspirar. Se você for procurar, deixa eu ver qual é Howes, esse daqui. O dicionário Howes, eu tenho ele aqui em casa, eu observei, ele aparece dessa forma. O verbo aspirar, aqui aparece como verbo transitivo direto e intransitivo. Atrair o ar aos pulmões, inalar, inspirar, respirar. E ainda tem um exemplo de uma oração. Aspirar ar puro. Aspirou, arfando pela última vez. Como verbo transitivo direto. Apenas como verbo transitivo direto. Atrair ou recolher por meio de sucção. Aspirar o pó da casa, certo? E outro transitivo direto, cheirar com força, absorver, inalar. Aspirar gases nocivos à saúde. Como transitivo direto, também ele pode vir no sentido de chupar, sugar por meio de um órgão especial. Sanguessugas aspiram sangue, correto?
Como transitivo indireto, desejar profundamente, almejar, pretender ou querer. Todos aspiram à liberdade, todos almejam pela liberdade. Como transitivo direto, rubrica é fonética, pronunciar, né, som com aspiração. Alemães aspiram o H, ou seja, pronunciar com aspiração. Correto? Então, ali, a regência verbal, gente, vocês vão lembrar sempre que a transitividade do verbo, vocês precisam saber a transitividade do verbo, verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E qual é a preposição que eles regem, porque não são todas as preposições que esses verbos aceitam, e o significado desses verbos, de alguns verbos, não desses verbos, mas de alguns verbos, eles podem mudar dependendo da transitividade, correto? Isso é a regência verbal. Aqui temos exemplos apenas do verbo assistir e do verbo aspirar, correto? Mas se vocês, eu vou pedir para que vocês depois pesquisem bastante sobre regência verbal e alguns outros verbos, quais são os significados dele, qual é a regência desses verbos, né? Quando a gente diz qual é a regência, qual é a transitividade dele, tá? Qual é a regência desse verbo e o significado desses verbos. Então, é isso que nós estudamos aqui em regência verbal e eu acredito que vocês tenham entendido, correto? Agora, nós vamos aqui à concordância verbal. Concordância verbal um pouco diferente da regência verbal, ok? A concordância verbal é a relação entre o verbo que forma o predicado e o sujeito da oração. Essa relação faz com que o verbo se flexione em número e pessoa. Diferente da regência verbal, que ela vê a transitividade, a regência do verbo. Aqui não. Aqui nós vamos ver a concordância do verbo com o sujeito da oração. Então, vamos observar aqui o exemplo. O número de idosos cresceu muito nas últimas décadas. Olha aqui, o verbo, ele concorda em gênero e número com o sujeito da oração, que é o núcleo do sujeito, na realidade, aqui. Então, o número de idosos, a palavra principal aqui desse sujeito é número, está no singular, porque aqui nós temos um substantivo acompanhado do artigo o, está indicando que esse substantivo é masculino e ele está no singular, correto? Devido ao artigo que está acompanhando. E aqui o verbo concorda, aqui ele está na terceira pessoa do singular, o verbo terceira pessoa do singular, correto? Os idosos reivindicam seus direitos. Observem aqui, os idosos já está no plural. Os, acompanhado do artigo os, e indicando que a palavra está no plural, é uma palavra masculina. Esse verbo está concordando em número com ele, ou seja, singular, plural. Então, se aqui está no plural, o verbo vai concordar com ele no plural também. Os idosos reivindicam, correto? Terceira pessoa do plural. Agora aqui eu tenho o outro exemplo. Eu respeito os idosos. Eu, primeira pessoa do singular. Respeito, o verbo concordando com a primeira pessoa do singular aqui. Eu respeito, certo? Então, aqui houve a concordância do verbo com o sujeito da oração, ok? Vamos observar agora aqui na página 61. Outro exemplo, nós respeitamos os idosos. Nós, primeira pessoa do plural. O verbo concorda com o sujeito também na primeira pessoa do plural. Então, aqui nós temos, nós respeitamos. Eu respeito, tu respeita, ele respeita, nós respeitamos, correto? Nos casos em que o sujeito vem depois do verbo, a concordância entre eles deve ser mantida, correto? Foram publicadas novas alterações no Estatuto do Idoso. O que foram publicadas? Novas alterações no Estatuto do Idoso. Alterações está no plural
E o verbo vai concordar. Observem que aqui nós temos uma locução verbal, né? O verbo auxiliar acompanhado do verbo e o verbo principal aqui. O que vai sempre estar sendo conjugado em tempo e modo é o verbo auxiliar. Foram publicadas, correto? Aqui também está no plural. Está concordando com alterações, terceira pessoa do plural, correto? Na ordem direta, teríamos novas alterações no Estatuto do Idoso foram publicadas, certo? Agora, concordância com sujeito composto. Nós vamos observar ali sujeito composto, ou seja, quando ele tem mais de um núcleo. Sujeito simples tem apenas um núcleo, igual no caso aqui, temos apenas alterações, que é o núcleo do sujeito. Mas vamos observar aqui que sujeito composto, ele pode vir 2 ou mais núcleos ali. A regra básica da concordância, ela prevalece também nos casos em que o sujeito apresenta 2 ou mais núcleos. O verbo concorda no plural. Observem aqui, eu e ele. Eu e ele, nós estamos referindo a quem? A primeira pessoa do plural. Eu e ele, nós. Observem aqui, né, os núcleos do sujeito. Eu, ele são os núcleos do sujeito, acompanhado aqui de uma conjunção e, que está ligando essas duas palavrinhas. Mas núcleo apenas é eu e ele, os pronomes, correto? Se eu estou me referindo a eu e ele, eu estou me referindo a nós, primeira pessoa do plural. Então, o verbo vai concordar com a primeira pessoa do plural. Eu e ele respeitamos os idosos. Observem aqui o outro exemplo. O respeito e o carinho, o sujeito veio antes e o verbo depois. Então, aqui eu tenho o sujeito composto também, temos núcleo do sujeito, respeito, carinho, são 2 núcleos e eles estão na terceira pessoa do plural, são, eles são. Correto? Aqui nós usamos a primeira pessoa porque temos aqui eu. Então, quando eu me junto a uma outra pessoa, refiro a nós. Agora, aqui, o respeito e o carinho são fundamentais. Ali estou me referindo à terceira pessoa do plural, correto? No entanto, por uma construção mais expressiva, ou por maior clareza, é possível estabelecer concordância de um sujeito composto com o verbo no singular, como nos seguintes casos. Vamos observar aqui. São fundamentais para os idosos o respeito e o carinho. Aqui o sujeito veio depois, né? Deixa eu ver aqui primeiro essa parte que eu pulei, gente. O sujeito composto vem depois do verbo e é formado por núcleos no singular. Nesse caso, a concordância do verbo pode ser feita no plural, com todos os núcleos do sujeito, ou no singular, com o núcleo mais próximo. Então, vocês vão lembrar, quando um sujeito composto vem depois do verbo, e ele é formado por núcleos, núcleo do sujeito no singular, certo? O verbo, ele pode ser feita a concordância no plural, com todos os núcleos, ou apenas no singular, concordando com o núcleo que estiver mais próximo. Observem aqui que esse sujeito, eles estão acompanhados de artigos, de determinantes aqui. O respeito e o carinho. Se eu dissesse respeito e carinho, aí já seria normal, eu colocaria plural. Mas aqui eu tenho o respeito e o carinho. E o verbo veio antes, ele está iniciando a oração. O sujeito veio depois. Então, nesse caso, eu posso dizer: são fundamentais para os idosos o respeito e o carinho, tanto eu posso concordar com o mais próximo. É fundamental para os idosos o respeito e o carinho. Por que eu posso concordar aqui? Porque eles estão acompanhados de determinantes e o verbo veio antes do sujeito, correto? Então, nesse caso, tanto eu posso concordar no plural com eles, quanto eu posso concordar com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo do verbo, correto? As duas formas aqui são corretas de dizer. São fundamentais para os idosos as leis e o carinho. Olhem aqui.
As leis está no plural, o carinho está no singular. Então, eu vou observar aqui. São fundamentais para os idosos as leis e o carinho. Um substantivo no plural e outro no singular, concordância com todos os núcleos ou com as leis. Chegou ali. Ok? Então, aqui nesse caso, o verbo, você pode usar no plural se tiver um núcleo no plural e outro no singular. Você pode concordar os dois no plural, ou você pode concordar com a chave tá ali. Ou você pode concordar com o núcleo mais perto. Correto? Ok? Eu acredito que vocês estejam me entendendo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em vocês. Ok, estão entendendo. É fácil o conteúdo, não é, gente? E agora vamos observar aqui na página 62. Ótimo. Os núcleos do sujeito composto são sinônimos ou formam uma unidade. A concordância pode ser feita no singular ou no plural. Olha só. O carinho e o afeto é fundamental para os idosos, ou eu posso dizer o afeto e o... Eu falei o contrário, né? O afeto e o carinho são fundamentais para os idosos. Aqui o sujeito já veio antes, né? E são palavras sinônimas. Afeto e carinho são palavras sinônimas. Eu tenho afeto por vocês, eu tenho carinho por vocês. Correto? Então, quando você diz afeto, é porque você gosta. Quando você fala que você tem carinho por alguém, é porque você gosta também, não é? Então, ali, por serem palavras sinônimas, certo? Formam uma unidade, tanto a concordância pode ser feita no singular ou no plural, que as duas formas são corretas, certo? Aqui eu posso concordar na terceira pessoa do singular, ou eu posso concordar na terceira pessoa do plural, as duas formas são corretas. Lembrando que ali serão palavras sinônimas, ok? Núcleos do sujeito composto, unidos por conjunção ou com valor excludente. A concordância, ela é feita no singular. Olhem aqui, excludente, ou seja, eu preciso excluir alguém. Maria ou José ocupará a presidência. Então, aqui, quando você tiver um sujeito composto, acompanhado e ele vem nesse sujeito composto, vem a conjunção ou, e ali você precisa excluir, você precisa escolher um ou outro, você sempre vai excluir algum. Então, nesse caso, aqui o verbo vai ficar no singular, certo? Então, ali, Maria ou José ocupará a presidência. Então, nesse caso aqui, temos aqui a conjunção ou ligando o sujeito da oração, mas no significado de eu ter que escolher um, certo? Um terá que sair. Então, ali, nesse caso, sempre o verbo terá que estar no singular. Eu acho que dá tempo ainda de terminar de corrigir, de explicar aqui essa última parte. Concordância do verbo ser. Em geral, a concordância do verbo ser ela é optativa, podendo ser feita tanto com o sujeito quanto com o predicativo do sujeito, ou seja, é uma característica do sujeito que apresenta no predicado. Se a intenção é dar ênfase ao predicativo, a característica ou qualidade do sujeito que apresenta no predicado, se eu quero enfatizá-lo, o verbo concordará com ele, com o predicativo. Se a ênfase é sobre o sujeito, segue a regra geral normal, correto? Hoje são 25 de dezembro. Aqui, o verbo ser está concordando com 25 de dezembro. Ou eu posso dizer, hoje é 25 de dezembro. Eu estou concordando com hoje, certo? Com esse advérbio. Tudo é mistério. Eu estou dando ênfase ao sujeito aqui, tudo. E aqui eu estou dando ênfase a quem? Ao predicativo. Tudo são mistérios. Mistérios é o predicativo do sujeito tudo, correto?
Então, aí vai depender daquilo que você quer dar ênfase. Ou seja, você pode usar um ou outro, não é, gente? Então, ali, tanto você pode usar concordando com o predicativo que está aqui, ou concordando aqui com o sujeito. Correto? Se o sujeito ou esse predicativo indicar pessoa ou estiver representado por um pronome pessoal, a tendência é o verbo concordar com esses termos. Observem aqui, o governo somos nós. Aqui eu tenho o sujeito representado por um pronome pessoal. O governo somos nós. Sujeito não, gente, predicativo do sujeito, correto? Então, aqui o verbo está concordando com o predicativo, por se tratar de um pronome pessoal. O governo sou eu, concordando com o pronome pessoal novamente. O problema são os outros. O problema são os outros? Tem um ponto de interrogação aqui. Pronome pessoal está concordando aqui, terceira pessoa do plural, eles. O problema são os outros, outros quem? Eles, certo? Outros significando, né, eles, através desse pronome pessoal. Então, aqui, o verbo está concordando sempre com esse pronome pessoal que vem depois do verbo, correto? Aqui temos um outro exemplo. Nas indicações de tempo, o verbo ser concorda com a expressão numérica. Quando você utilizar o verbo ser, indicando tempo, horas, aí nós vamos concordar com essa expressão numérica, com o número, correto? É 1 hora, eu não vou dizer são 1 hora, não é? É 2 horas? Não, 2 é plural, então eu vou concordar com o numeral. São 2 horas, correto? Então, o verbo ser, ele concorda sempre com essa expressão numérica ali. Quando vier representado por um pronome pessoal, o verbo ser vai concordar com o pronome pessoal. Eu acredito que vocês tenham me entendido. Deixa eu só ver aqui no livro. Não, correto. Só um minutinho. Entenderam bem? Ótimo, muito bom. Só um pouquinho.